Boa noite, todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto encontro de formação continuada desse ano, que tem como eixo central a biodiversidade nas escolas do campo e duas grandes práticas que nós queremos desenvolver nesse ano, que são a festa das sementes crioulas, né? Sementes e mudas de grande diversidade e variedade, né? E o trabalho com as abelhas sem ferrão nas escolas, nas comunidades e nas famílias, né? Quem está hoje conosco aqui é o professor Marcos Aparecido Gonçalves. Ele é coordenador da Câmara Técnica de Meliponicultura, né? Uma palavra que eu aprendi o ano passado, muito bonita, né? Então, o Marcos, ele trabalha na SEAB, né? Ele é chefe do Núcleo de Suporte à Produção Orgânica, também no ZORG, né? CFA do Paraná, do MAPA, né? E que mais depois o Marcos fala. E gosta de abelha sem ferrão, né, Marcos, também. Então, muito obrigada. É a segunda vez que o Marcos está conosco, se dispõe a estar aqui, e nós queremos muito te ouvir. Bem-vindo, Marcos. Boa noite. Obrigado pelo convite, professora Cecília, e obrigado pela presença de todos que estão aqui assistindo ao vivo. E dizer assim que, apesar do trabalho aí que eu já atuei, até recentemente nem estou mais na coordenação da Câmara, né? Participo da Câmara, mas nem faço mais parte da coordenação. Mas hoje eu estou aqui mais como um criador de abelha, né? Já tenho uma experiência de contato longo com várias espécies e de outras experiências com agricultura familiar, né, com biodiversidade, para fazer uma provocação, né, um bate-papo com vocês sobre o assunto, né, e despertar, né, a gente vai conseguir tratar tecnicamente aqui, aprofundar muito, mas é mais um despertar tanto para vocês como para os alunos, né. Eu acho muito interessante esse despertar pelo interesse, pela curiosidade, né, por parte dos alunos. Então, vou tentar falar aqui, né, resumidamente, um pouco sobre o assunto, situar, né, o que a gente está falando, e dar algumas, né, diretrizes mínimas para a gente criar e entender a importância, né, desse animal, né, que tem uma importância ecológica grande e também a nível do produtor pode ter uma importância econômica, né, para a diversificação das propriedades, para gerar um alimento, né, contribuir com a geração de alimento saudável, né, e agregar valor àquela sua propriedade. Então, primeiro, vocês entenderam o que é abelha, né? O que é uma abelha? Quando a gente fala a palavra abelha, né? Que é justamente, até no processo de alfabetização, né? Eu acho que uma das primeiras palavras no início da alfabetização é abelha, né, que é utilizado, né? E o que não é abelha, né? O que pode ser confundido com abelha, e no conhecimento popular a gente entende como abelha, mas na verdade não é. E também o que são abelhas nativas, ou seja, são do nosso ecossistema, aqui, seja Paraná, do Brasil, mas que é nativo, né? Que é nosso, e o que não é, tá? Então vamos lá. Quando você fala abelha numa classe, ou qualquer, né, no público em geral, todo mundo vai associar algumas palavras com abelha, né? Seja o mel, que é um alimento. Isso aqui é bem ilustrativo, né, da nossa infância, assistindo o desenho do Donald, que vai lá roubar pegar o mel das abelhas, e aí outras coisas que a gente associa com abelha, né? Se é a ferroada, se é o medo, né? Aí a gente provavelmente já ouviu em algum lugar a palavra apis, né, que é o gênero, e vespa, né? Tudo que ferroa é abelha, né? Vespa é a mesma coisa, ferroa também. Então acaba, às vezes, a gente confundindo ou tendo aquela imagem, né? O bicho está voando, vai atacar a gente, é a abelha, né? A gente vai ver que não é bem assim. Aqui vocês estão vendo? Quem já levou a ferroada já viu aqui a cena e a dor, né? Então já tem essa associação da abelha com a ferroada também,
tá? E aqui, trazendo bem claro, o que não é abelha. Isso aqui são vespas, né? Então, se vocês quiserem usar até numa aula de anatomia, que a escola tem uma lupa, né? Vocês conseguem ver aqui no olho, a vespa tem essa reentrância no olho, né? Parece um buraquinho afundado, parece um caroço de feijão, né? Cotilédone, que é que diferencia as vespas. E o formato do corpo, ó, muito mais alongado e também muito mais afilado, né? As asas muito mais finas. A vespa é sempre muito mais fina e larga, certo? No campo, né? Aqui há uma casinha, a forma que a vespa nidifica, né? E olha a cor, né? Bem parecido com o que a gente tem na nossa cabeça como a imagem de uma abelha. Mas não é uma vespa, tá? Uma vespa semissocial ainda. E aí a gente entra em um outro conceito, que é a abelha nativa, né? A abelha nativa. Uma abelha nativa, ela pode ser com ou sem ferrão, tá? A maioria das espécies são solitárias, então aquela jataí que a gente acha que é abelha nativa é a jataí, tem um monte de outras abelhas que são solitárias, do chão, da madeira, né? Ou semissociais, que nem as mamongavas, né? Porém, os nossos meliponídeos, que é, por exemplo, aqui a jataí, ela é social, ou seja, vivem em colônias, né? E olha aqui a foto de baixo, como às vezes é fácil confundir. Aqui ao lado a gente tem uma euglossa, essa mais verdinha, que é uma abelha que poliniza as orquídeas. Ela é bem metálico, tem um brilho, né? Quase metálico. Bem bonita. E ela é uma abelha solitária. Então a fêmea constrói o ninho e ela não reproduz, não tem uma colônia, certo? E aqui do lado uma mosca, né? Que às vezes voando a gente também confunde. Até a cor metálica, né? Em cima aqui a gente tem algumas famílias, né, de abelhas, né, que a gente entende como abelhas, né, famílias. Então, a Megachilidae, uma família inteira de abelhas solitárias, Anthophoриdae também, que é uma família de abelhas, a Xilócopa, por exemplo, que é um gênero dessa família, que poliniza as flores do maracujá, né? A Líquide também, que é uma outra família, metálica também é solitária, né? Andênide, Colete, e a Ápide, que é a família que pertence às nossas abelhas nativas sem ferrão, que são as meliponídeas. Todas essas outras têm ferrão, tá? Essa é a diferença. Então, uma Anthophoриdae, a abelha do maracujá, tem ferrão. Uma Líquide tem ferrão. As nossas meliponídeas, que são as sociais, são sem ferrão, tá? E o que a gente pode fazer na própria escola para ter um abrigo e os alunos terem esse contato com essas abelhas? Pega ali os bambuzinhos, uns caninhos de pedaço de antena, né, de tubinho de PVC, e bota ali na beiradinha, e elas vão nidificar. Geralmente elas preenchem com um pedaço de folha e barro, e vocês logo vão ter ali habitando algumas abelhas solitárias, certo? Aqui duas fotos, uma xilócopa, aqui um macho, que está polinizando um maracujá ali, ó, flor do maracujá. E na de baixo também uma xilócopa. Notem a quantidade de pólen que essa abelha tem, né, traz no corpo. Grande polinizadora também. Aqui também a xilócopa, que poliniza o maracujá, aqui na flor da crotalária, então é um adubo verde, por isso que é interessante ter, por exemplo, uma planta
no inverno que ela também se alimenta, não só as plantas, né, frutíferas que a gente cultiva. Aqui uma mamangava, né, mamangava comum o nome, né, mamangava, né, nome comum, é bombos da família das abelhas, só que elas são semissociais, ou seja, não tem uma organização plena em castas, né. Embaixo aqui uma outra xiló. Notem que a perna dela, né, a perna, a posterior, as duas, tem um tufo de pelo onde ela, né, ali ela guarda o pólen, tá? Ela serve como um coletor de pólen. Num processo evolutivo, né, para as abelhas sociais, elas desenvolveram essa estrutura aqui, ó, parece uma conchinha na pata posterior, que chama de corbícula, que é onde fica ali a área que ela leva o pólen para a colmeia, certo? Então, vamos lá. Então, as nativas, com ferrão, solitárias, né, semissociais, sociais. O que a gente vai tratar aqui, o foco de hoje, são as sociais sem ferrão, que hoje a gente chama popularmente o grupo dos meliponídeos, certo? Ou meliponine, né? Aqui só uma localização biológica, né? Em classe, ordem, subfamília, até a tribo, que é o meliponine, que didaticamente se separa em meliponine e trigonine, mas atualmente, né, formalmente é só meliponine, certo? No Paraná tem cerca de 35 espécies, provavelmente tem um pouco mais, porque são 35 oficiais, mas provavelmente tem um pouco mais de espécies que ocorrem e são criadas, né, no Paraná. Então, aqui uma de foto, né, duas fotos da diversidade de entradas, né, entradas dos ninhos, das próprias abelhas, né, das espécies que a gente tem aqui no estado do Paraná, né. Provavelmente alguém já deve ter visto em algum lugar algumas dessas espécies, que fazem parte da nossa biodiversidade de polinizadores, tá? Aqui das entradas, então cada espécie tem uma ornamentação diferente da entrada do ninho, né? Seja raiada, de barro, de cerume, de cera, em forma de um trompete, né? De um tubo. Então cada espécie também tem uma entrada característica, né? Olha aqui a nossa jataí, né? Bem característica a entrada dela, tá? E como falei, didaticamente, a gente separa em meliponas e trigonas. As meliponas são aquelas mais gordinhas, né, mais fortinhas e maiores. Então, bem mais fácil de identificar. Então, aqui, começando da esquerda para a direita, de cima, a mandaçaia, né? Depois aqui a manduri. Depois embaixo, ali com a asa aberta, a guaraipo. E a ruiva aqui é a bugia, certo? E as trigonas? As trigonas são as pequeninas e as mais esbeltas, vamos pegar assim, né? Mais afinadas. Olha aqui a jataí, do lado esquerdo, um amirim, embaixo aqui uma tubuna, e à direita, do olho verde aqui também, embaixo, uma iraí, certo? Como que é a estrutura do ninho dessas abelhas? Vejam aqui, ó. Imagine uma árvore, né? E dentro aqui o oco, né, da árvore. E aqui está alojado o ninho de abelha sem ferrão, né? Então tem aqui em cima os potes de mel, aqui embaixo as crias, o invólucro em volta, a entrada do ninho,
embaixo o batume, né, onde elas isolam o ninho para os inimigos naturais não acessarem, certo? Vejam aqui numa caixa já racional como que o ninho fica, né? Aqui aberto a caixa e do lado o esquema. Então, em cima os potes de alimento, o ninho, né? E a entrada, certo? Esse aqui é o ninho de jataí, aberto na lateral, exposto às crias, e bem ali onde tem a setinha, está indicando uma realeira, certo? Que é onde vai nascer uma princesa, que pode ser eleita uma rainha, tá? Que na sequência um outro ninho, aqui embaixo a rainha bem botando a cara lá embaixo, e o outro é a realeira ali, ó, certo? Na sequência um outro ninho, agora a visão de cima, né? Cria nova, onde a rainha está fazendo a postura em forma de hélice, ó, helicoidal. Em volta, aqui à direita e abaixo, esse amarelo são os potes de pólen, e mais em cima e à esquerda, os potes de mel. Tá? Veja que bonita a estrutura, né? A arquitetura do ninho. Vamos para aqui para outras espécies. Aqui uma manduri, um ovinho, olha, ela faz a célulazinha, coloca o alimento larval e depois a rainha coloca o ovo bem pezinho ali, ó. Né? Veja aqui embaixo, numa outra manduri, mais amarela, a foto ali da rainha e das operárias. Aqui também, foto do cria nova e o ovinho recém-colocado. Aqui a foto do ninho, sem abrir, né? Do amanduri também. E a lateral aqui, mel. Tá? Uma melgueira, né? A parte do mel de jataí, lotada de mel. Aqui o ninho de bugia, com cria nova no centro e na lateral com cria nascente, né? Os filhotes nascentes. Aqui o ninho também recém-aberto, bastante abelha. Tá. Aí na sequência, tem algumas espécies também que o ninho não é necessariamente dentro de uma árvore, pode ser no solo, inclusive algumas espécies podem ser dentro de cupinzeiros, né? Inclusive cupinzeiros vivos, o caso aqui é a escaura. Então o ninho tem uma espécie de não chega a ser uma simbiose completa, né? Mas uma relação ali intrínseca com o cupinzeiro vivo, e tem ali separado o ninho, né? O mel e o cupinzeiro continua funcionando normalmente. No caso aqui, a espécie se chama escaura. Né? Essa é uma outra espécie bastante defensiva, né? Que é uma trigona. Ninho bastante populoso, bastante cria. Aqui uma tiúba, né? O mel de uma abelha nativa lá da região norte do Brasil. Muito mel. Vejam que o mel está em forma de pote, não está em forma de favo, como nas abelhas que a gente conhece, tá? Olha aqui a ornamentação da caixa. Parece uma barba, né? Coisa bem interessante. Aqui um outro ninho, que marmelada. À esquerda está o mel e à direita está os potes, né, em forma de tubo, né? De pólen. Então, para a abelha, o mel é a fonte de carboidrato e o pólen é a fonte de proteína, certo? Aí, voltando, né, na questão das diferenças, né? Nossas abelhas, né, a multiplicação, né, a ampliação natural, né? Também, assim como as outras abelhas com ferrão, a gente chama de enxameação, né?
O que na abelha apis, né, a abelha com ferrão, é um evento pontual, né? Quem mora no sítio provavelmente já viu passar aqueles enxames, né? Né, fazendo aquele barulhão. Aquilo é um enxame inteiro, né? Com operárias, com a rainha, que está se deslocando de uma região para outra. Tá? Então, é um evento pontual. Ela saiu de um lugar e vai ir para outro lugar. E sempre lembrando que essas abelhas que a gente conhece com ferrão, as sociais com ferrão, na verdade, um híbrido, né? Que inicialmente veio uma raça europeia, né? Principalmente, na sequência teve a introdução de uma outra linhagem africana de apis. Né? Então, do cruzamento essas duas linhagens, vamos pegar assim, né? Nem vou separar por espécie, que surgiu a apis mellifera, que a gente conhece hoje aqui, que a gente chama também de africanizada, né? Porque é a europeia com cruzamento com africana. Então, deu a africanizada. Já nas nossas abelhas nativas, né, os nossos meliponinos sociais, é um processo. Então, acho que uma parte de vocês que são mães, né, os filhos já têm uma idade um pouco maior, o filho vai para estudar na cidade, ganha um apartamento, vai morar numa casa, ainda volta, né, leva uma comida, né, ou você vai lá, às vezes, ajudar a limpar a casa, né, compra, às vezes, alguma coisa, paga o aluguel, então vai ajudando o filho se estabelecer. Os meliponinos é parecido com isso o processo de multiplicação deles. Então, a partir de um enxame-mãe, escolhe um oco, né, específico, um local, que vai ser o novo ninho, e inicia-se um processo de construção lá naquele ninho, até ele se formar plenamente, formar uma nova rainha, e após, às vezes, alguns meses, perder o vínculo com o ninho que é matriz, ninho mãe. Então, é um processo, chamo que é um processo. Tá? Vejo aqui numa isca, a Cecília falou que botou a isca até na horta, Cecília. Aqui é chegando o enxame, e também vários zangões aqui, esperando a princesa também chegar para concluir o processo de enxameação. Tá? Então, quando a gente faz nem chamar de isca, né, fazer um abrigo temporário, a ideia é justamente isso, que ao se multiplicar um enxame que está ali na natureza, ele escolha e faça a sua nidificação ali onde a gente quer, seja na caixinha, ou seja nesse abrigo temporário que a gente chama de isca, né? Não é necessariamente uma isca, mas que a gente pode fazer numa aula prática com as crianças, usando PET, usando jornal, usando saco de lixo, né? E usando ali para demonstrar como funciona o processo. Aqui, ó, uma visão, né, aberta de como fica depois que elas colonizaram a PET, né, uma forma do lado aqui direito explicando como colocar, como dispor na árvore, virada de cabeça para baixo, tentando imitar ao máximo o tronco da árvore e fechando ali, né, uma forquilha ali, certo? Então, as formas de adquirir, a gente já iniciou falando da questão do abrigo temporário, né, o da isca. A gente pode comprar de uma pessoa que já tenha, né, uma caixa já racional, de um criador regularizado, claro, né, que a gente conheça, a gente olhe, né, a abelha. Pode acontecer numa situação de resgate, né, uma árvore que caiu, um muro que vai ser demolido, né, pode resgatar e realocar esse ninho dentro da caixa. E pode também trocar, né? Então tem várias já tá aí, eu quero ter uma mandaçá, eu faço uma troca com um outro conhecido que tenha, né? Um outro criador. Tá? E quando eu vou instalar, né? Depois que eu tenho esse enxame, tenho esse ninho,
né? Comprei ou consegui capturar. Onde que eu vou instalar, né, esse ninho? Que ambiente, né? Então, sempre evitar o local que aqueça demais, a beirada do telhado, sol poente, né, onde venta muito, no chão, ou em local, sei lá, próximo a um fogão, próximo a uma lareira, próximo a qualquer ambiente que não seja adequado, né, para as abelhas circularem ou ficarem, né, que tem oscilação muito grande de temperatura e tal. E o meliponário? O meliponário é o lugar onde a gente tem as caixas racional de abelha, tem a criação racional, né? Esse local também, de preferência, o mais próximo possível do que é naturalmente, né? Então, não fazer um monte de caixa junto, uma da outra, ou sobreposta, né? É interessante ter próximo até para facilitar o manejo, mas não tão próximo que elas entre si possam brigar, né? Algumas espécies não toleram uma do lado da outra, pode ter morte, pode ter problema. Então, sempre buscar o espaço semelhante à natureza, tá? Eu vou mostrar logo aqui uma foto, né? Desculpa. Então, aqui, ó, sempre tem, né? Umidade, temperatura, estrutura, né? Ter em cima ali de um suporte ou fixar na lateral de uma parede, né? Evitar que a caixa fique balançando com o vento, não pode ficar balançando. Encostado na parede, às vezes tem muita aranha, lagartixa, o chão pode ter sapo, por exemplo, que vem comer, predador, né? Que vem comer as abelhas. E local, claro, que protegido de acesso a qualquer pessoa estranha que possa causar algum dano para aquela abelha, né? Suporte que tenha também durabilidade, pensando no fácil manejo. Então, você vai amarrar uma caixinha lá em cima no oitão da sua casa e nunca mais vai conseguir fazer o manejo dela, né? Eu pego esse exemplo aqui, né? Dizendo que não pode, não precisa também pecar pelo excesso, né? Tentar sempre imitar a condição natural, que é o mais simples possível, mas não pecar pelo excesso. Então, aqui a pessoa fez um suporte de concreto, parafusado, fez uma segunda volta ali, tipo né, uma saiazinha ali com PVC, encheu ainda de óleo queimado para as formigas não subir, né? Não precisa. O bicho está na natureza, sempre teve formiga, o óleo queimado vai cair ali, vai contaminar o solo, então, né, não precisa o excesso de preciosismo, tá? Um suporte simples que fixe a caixa em cima é o suficiente. Então, aqui, ó, 2 exemplos. O de cima é o meliponário, né? Coletivo ali, ó, um suporte grande, uma tábua com muitas abelhas um do lado do outro, né? Não é o recomendável, embora algumas situações de manejo, algumas espécies até toleram, mas não é recomendável. O mais recomendável é esse aqui, ó, de baixo. Mais espalhado possível, né? Dentro do ambiente de mata ou do ambiente que a abelha já está acostumado. E a altura propícia de acordo com a pessoa para o manejo também, né? Não vai ser tão rente ao solo e nem muito alto. Uma altura ali que dê uma ergonomia para o trabalho, tá? Seguindo aqui, ó. Modelo de caixa, pode usar também como ornamental na entrada ali da casa, né? Um jardim, né? Fica muito bonito. Então, além de tudo que a gente já falou, ainda pode usar como quase um pet, né? Veja o charme, né? A beleza de uma estrutura dessa. Aqui um pouquinho sobre os tipos de caixa. Então, a caixa é sempre aquela que mais assemelha ao ambiente natural e mais dá proteção para a abelha. No caso, essa primeira aqui, ó, de cima é mais adequada. Então, tem caixas com muitas peças, tem caixas muito finas, tem caixas segmentadas que dificulta o manejo. Então, esse modelo aqui, a
que a associação utiliza, e vários utilizam, que é o modelo IMPA, é o mais recomendado. Tá? Falar rapidamente aqui sobre os principais pragas, né, ou inimigos, ou controle natural, né, dependendo do ponto de vista biológico, cada um entenda, das abelhas. Então, essa aqui é a abelha limão, então já vou, assim, alertando, vou chamando atenção para algumas coisas. É uma espécie de abelha que ela vive da pilhagem, ou seja, do roubo de outras colônias. Ela pode invadir, matar, saquear, exterminar ou só saquear outras colônias. Vejam que diferente é a ornamentação da entrada dela. Limão, o nome fala, e a característica dela é bem marcante, ela tem cheiro de limão. Então, quem não teve ataque vai ter, isso é fato. É abelha limão. Outra praga é hermetia ou mosca soldado. É uma larva que fica no fundo da caixa e, dependendo da umidade, pode causar a morte do enxame, tá? Então, por isso, evitar a caixa com muita fresta ou com muita umidade. E o mais conhecido, o forídeo, que ele entra e deposita os ovos lá, geralmente quando se faz lambança, se faz sujeira, quebra lá o ninho, ele faz a postura e as larvas dele comem e consomem todo o ninho. Então, o controle dele é capricho. Pronto. Formiga, seja cortadeira, doceira, não é problema, não vejo como problema. Todo mundo, até eu mostrei agora há pouco, né, a figura do suporte com óleo queimado, a formiga já está naturalmente. Então, sendo um enxame bem cuidado, sem muitas frestas, estabilizado, formiga não vai ser problema, tá? E aqui alguns outros, né, aquele irara, outro malzinho que também gosta de comer mel, o bem-te-vi, às vezes ele fica comendo ali as decolagens, as abelhas chegando. Aqui a alma de gato, né, um passarinho também que come, e as lagartixas. Mas esses últimos três aqui é muito pontual, né? Só situações bem pontuais, né? E aí aqui mais outros dois. Então aqui as falácias, né? As falácias de grupo de WhatsApp, de politicagem, de todas aquelas coisas que acabam ou destruindo ou gerando intriga dentro dos próprios criadores, né? Não proporcionando uma atividade prática, centrada e objetiva, né? E outra coisa que, dependendo das regiões, né, ou aqui de baixo, que é os roubos, né, furtos, que acontece em muitas regiões que as abelhas ficam longe, sem proteção, tá? Então, estou falando um pouquinho de cada assunto, né? Então, dá um geral aqui na atividade. Passar rapidamente sobre a regularização, né, formal da criação. Então, todo criador tem que se formalizar também. Então, capturou, né, tem lá na sua caixa a sua primeira, né, abelha, tem a sua, comprou uma, né, adquiriu, faça a sua regularização como? Vá até na Secretaria da Agricultura, pergunta onde emite a GTA, né, a nota, né, de controle de animais, e faça o seu cadastro das suas abelhas lá, né. Lá eles vão te orientar da documentação. Tem aqui também no material que eu disponibilizei o passo a passo. Então, é interessante você sempre estar regularizado. Com essa regularização vai estar, né, esse cadastro, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista sanitário, para você poder criar suas abelhas. Seja uma, seja, né, que dê certo que um dia você tenha 1000, mas sempre está cadastrado e regular, certo? Então, vou passar aqui rapidinho essa questão da regularização, que eu já deixei o material lá, certo? Outra coisa que a gente sempre tem, esse cadastro também permite que os órgãos públicos tenham o controle, né? Você
seja, saber que os criadores existem, tá? Então, sempre tem essa importância, né, do ponto de vista de gerar dados, tanto sanitários como para outras questões. Por exemplo, no caso de intoxicação por agrotóxico, em caso de qualquer outra morte suspeita, né, que você não saiba o motivo, você pode ir até a ADAPAR, que é o órgão do Estado responsável pela sanidade das abelhas, e fazer uma notificação para que apurem qual que é o motivo daquela mortalidade das suas abelhas, certo? Então, você tem também esse respaldo junto ao órgão de defesa, né, e controle da saúde das abelhas, certo? Então, por isso, sempre interessante se cadastrar junto à ADAPAR ou um escritório da ADAPAR no seu município. Então, além, né, de agrotóxico, lavouras, pode ter o dome sanitário. O que é dome sanitário? É um inseticidazinho para matar uma formiga, um inseticida para matar um pernilongo. Alguém passou em algum lugar, uma esquinha para formiga doceira, a abelha foi lá comer e morreu. Tá? Então, sempre tomar cuidado com isso. Outra questão, tome cuidado se a cidade, né, ou próximo da casa, da escola, passa o fumacê, né, que é o controle da dengue, né, com fumacê, que é um inseticida também. Então, ele vai matar também as abelhas. Então, é importante você saber disso, o dia que o fumacê passa, conversar com a prefeitura para informar, para você fechar e não deixar suas abelhas saírem nesse dia, né. Bota uma telinha, né, ali na frente para elas não saírem e se contaminarem com o inseticida do fumacê. Aí também, a partir do momento que você inicia, né, uma criação, né, ou você já tem, ou você conhece um produtor e vai conhecendo, tem uma caixa, tem outra, e daí vai iniciando o conhecimento, vai dividindo, vai multiplicando, você vai pensando quais são, o que mais você pode trabalhar, né, para gerar produtos, né, interessantes com aquelas colmeias, com aqueles ninhos. Você pode ter o mel, claro que já é, cara, você vai pensar no mel, pode ter o pólen, pode ter a própolis, né? Pode fazer um extrato de própolis com álcool, por exemplo. A cera, né? Uma cera você pode usar, por exemplo, num creme, né? Num sabonete. Você pode usar uma própolis num spray, né? Para a garganta. Você pode fazer uma pomada, né? Então, você pode gerar renda com esses produtos, né, de forma também artesanal, produzir esses produtos de forma artesanal. Veja aqui uma feira, né? Uma feira aqui, ó, vários, aqui a mais à esquerda, né? Sabonetes, cremes, como é que chama aquele negócio? Brilho labial, né? Proteção labial, extrato de própolis, né? Creme, uma pomada, né? Para cicatrizante, né? Então, vai fazendo o quê? Gera também oportunidade de renda. Olha aqui o sabonete, olha a diversidade, o cheiro aqui, né? O cheiro é muito legal, diversidade, e agrega valor, né? Então, pode também chamar, não só o produtor que gosta de criar abelha, mas às vezes a esposa, a filha, né? Fazer um sabonete, né? Fazer uma coisa diferente também gera renda. E aqui, do lado mais direito, conforme a criação vai evoluindo, vai se profissionalizando. Veja aqui uma caixa de abelha injetada em resina, né, com todos os equipamentos e as partes. Aqui alimentador, né, outras partes, né, a própria isca feita de injeção, né, em molde do próprio plástico, né. Mais uma foto aqui, ó, hidromel, aqui que eu tinha esquecido, né, que é o mel fermentado. Aqui uma bandejinha de méis, própolis, né, uma variedade imensa de sabonetes, cremes, loções, spray aqui. Então, esses são o que a gente chama de meliprodutos, né, que podem surgir a partir dos produtos da meliponicultura na criação dessas abelhas nativas, certo?
Por isso que eu falei, não vou conseguir me aprofundar em cada assunto, né? Detalhar para vocês cada coisa. Mas eu estou aqui provocando, né? Que vocês, tomando conhecimento disso, vocês podem despertar também lá nos seus alunos. E quem cria abelha, planta, né? Então, todo mundo que tem uma abelha quer ter mais flor, quer ter mais planta, para ter mais mel, para as abelhas terem alimento, para se desenvolverem mais, né? Então, trazendo aqui também alguns exemplos de plantas que podem estar enriquecendo um pomar, uma mata, né? As mirtáceas nativas, né? As cerejas, as pitangas, aqui como é que chama isso aqui? Uvaia, né? As palmeiras todas, tanto as nativas como as exóticas, butiá, gerivá, o palmito pupunha, o outro palmito, né, comum, todas elas fornecem muito pólen para as abelhas. Aqui as frutíferas, né, que desde um pé de laranja, né, a cerola, aquela néspera, né, ou ameixinha amarela, outras herbáceas, né, o arbusto, o fruta de sabiá, a asteapeia, né, as ornamentais também, nativa aqui o pessegueiro bravo, aqui embaixo à direita, o último, fornece bastante pólen também para as abelhas. E até um mato, uma herbácea no jardim, na horta, que um canteiro pode deixar ali um pouquinho mais esquecido, para que ele fique, né, floresça, desculpa, floresça, e as abelhas vão aproveitar. Então, aqui é uma erva doce, um coentro, uma flor de cenoura, um nabo, no pasto, aquelas uma Maria Mole, uma espirradeira, certo? E para finalizar, né, apesar de, né, toda a destruição do ambiente, as abelhas ainda tentam, desde que não sejam caçadas, exterminadas por veneno, às vezes elas sempre tentam ainda sobreviver, né? Essa foto é bem curiosa, que é uma jataí dentro de um torrador de café, né, daqueles antigos, de mesa. E ela está lá, firme e forte. Certo, gente? Um abraço, obrigado, e vamos ficar aberto, né? Ficar aberto, conversar um pouquinho as perguntas. Eliane Belloni, né? Quais espécies você sugere que plantemos para começar as abelhas sempre, o trabalho com as abelhas sem ferrão na escola, né? Eliane, quer falar? Fala aí. Oi, boa noite. Boa noite, Eliane. Tudo bem? Então, professora, o nosso projeto já iniciou ano passado. Então, ano passado nós começamos explicando para eles como que é o funcionamento, como que se dá, todo esse caminho, e preparamos as iscas para coleta, né? Para poder coletar os enxames. Não fomos muito felizes, porque algumas iscas que nós colocamos no pátio da escola, lá na escola, as formigas invadiram e acabaram matando. Então, nós produzimos algumas iscas novas e alguns alunos levaram para casa, o pessoal ali, tem uma das funcionárias levou, porque tem região de mata na próxima casa, então eles vão colocar lá. Então, nós temos um colaborador que nos auxilia nesse trabalho. Então, ele esteve novamente agora na escola, ensinando, porque daí, assim, tinha um pai de aluno que ele também trabalha e ele não sabia fazer alguns processos. E daí, esse nosso colaborador esteve lá na escola agora, dia 9 de maio, e ele ensinou a fazer o processo das caixas. Ele faz um modelo dele, esse meliponicultor, ele faz um modelo dele, que é o modelo que propicia as próprias abelhas a viverem melhor e
pensando no lado que o nosso intuito é difundir esse trabalho para que possa se tornar em uma fonte de renda futura para as famílias, né? Complementar. Esse modelo que ele passou da Caixa é um modelo que consegue produzir mais mel e pólen e assim por diante. Aí, nesse mesmo dia, foi aberta uma colmeia que esse pai de aluno trouxe, né? Não o colaborador, o pai do aluno, que ele queria aprender também a manejar de forma com o intuito futuramente de venda, né? Então, esse nosso colaborador, o José Paulo, dividiu lá, abriu essa colmeia, foi tirada, ele mostrou onde está o mel, onde está o pólen, como que faz a extração, fez todo esse processo com eles, mostrou como que faz a colheita, e imagine, eles ficaram encantados e todo mundo queria provar o mel, né? Queriam provar. Aí a gente colheu ali, não deu muito, porque a colmeia era pequenininha, mas eles conseguiram provar esse mel, experimentaram e tal, e daí ele, na extração do própolis, ele ensinou a preparar o extrato de própolis. Então, ele das abelhas sem ferrão. Então, aí foi todo um trabalho. E agora, para a sequência, que eu acabei perguntando aqui, nós vamos fazer a plantação de flores, de plantas. Então, assim, eu gostaria que você sugerisse, a gente conhece algumas, mas não tem tantas. Algumas plantas para a gente, como jardim e como alimento, né? Para servir para polinização. Quais que você sugeriria para nós? Uhum. Isso que você percebeu, é bem o que eu falei. Cada assunto, né, a gente teria que fazer uma palestra, uma oficina prática de cada assunto, né? Só de isca são muitos detalhes, assim, que se você não souber, você não pega. A formiga que entra, o tempo que passa, a posição, o local, forma de fixar, né? Uma série de coisas. Mas eu acho que é o que eu falei, eu fico também aberto caso precise de alguma coisa mais específica. No caso das plantas, tem algumas da própria horta, né? Não sei se vocês têm horta lá na escola. Tem. Então, deixa a cenoura florescer, salsinha, coentro, erva doce, elas gostam bastante, tá? Eu vi não sei se você chega a acompanhar, a gente acompanha, tem uma página no Instagram, Abelhando o Mundo Afora. Já ouvi, eu não sou muito das mídias, não, mas eu já vi. Mas ele é fantástico, assim, essa pra gente. Então, ali eu vi, numa sugestão dele, não sei se você conhecia também, ele sugere lá sálvia, manjericão. Ai, qual que era a outra? E daí, como flor, a lavanda. Tá. Tem umas coisas que, tipo assim, tem aquelas cartelinhas, sabe, que vem com a flor de cada estação do ano. Vamos falar, eu falo sempre assim, por questão prática. O manjericão tem uma espécie, aquela mais comum, alfavaca, né? Eu não sei o outro nome, mas é uma que eu tenho aqui sempre, que dá um aroma bem gostoso, e que ela faz uma florzinha branca. Que ela sempre está florescendo. Essa é boa. Essa floresce o ano inteiro. A lavanda, duas coisas. Primeiro, que é difícil de cultivar, e segundo, quem vai nas lavandas geralmente é a apis. A abelha nativa não vai muito em lavanda. A jataí adora o coentro, embora a maioria das pessoas não goste de coentro, a jataí gosta muito. Mas para nós que vamos com o objetivo... E daí, assim, uma coisa que nos repassaram também, que inclusive está programado para o próximo mês, que seria mês de julho, e agosto, nós prepararmos junto na horta alguns canteiros, que o morango é uma das plantas que mais as abelhas gostam de polinizar. Então, nós vamos fazer canteiros de morango, porque daí ele tem a flor, né? E daí já aproveita, quando produzir, vamos dar as frutinhas para as crianças comerem na escola. A própria flor da cebola, não sei se já viu, as abelhas gostam bastante da flor da cebola. Embora a gente acha meio estranho, né? Mas, ou a maioria não vê, não chega a ver a flor da cebola. Outra que tem a bulbine. Como? Bulbine. Bulbine. Vou ter que anotar esse nome. Nunca tinha ouvido falar.
bulbine. Parece uma cebolinha, só que ela é um pouquinho meio angular a folha. E dá uma florzinha amarela e vai saindo. O chuchu, elas gostam bastante, principalmente as abelhas maiores. A própria, se você deixar um alface florescer, né, se acompanhar o ciclo todo, você vai ver que o alface vai outras abelhas nativas, principalmente as alíctides, aquelas metálicas, né, que eu mostrei. Então, assim, é importante, dá para trabalhar muita coisa, o ciclo completo de uma planta, cada planta tem uma abelha diferente que gosta mais ou menos. As melitáceas, que é jabuticaba, a cerola, parece que toda abelha gosta dela. E tem vezes que dá a impressão que elas até se enrolam na flor, assim, que fica muito, porque o cheiro... Como nós vamos fazer lá na escola, então, para nós é mais interessante a questão da horta, né? A horta, sim. Até porque nós pretendemos colocar parte dessas caixas próximos à horta, onde tem árvores lá, né? Pendurar nas árvores, porque os 2 ninhos que daí ele ensinou a tirar da isca e transferir para a caixa, e o outro que estava na caixa, só que era uma caixinha menor, aí foi passado para uma caixa maior, ficaram lá na entrada da escola, no saguão mesmo, lá para as crianças verem a produção e tal, só que tem bastante flores ali na entrada da escola, né? Então, ficou bem legal, assim, o trabalho. Eu não tenho as fotos, senão eu ia mostrar para vocês, eu não tenho aqui no computador para poder compartilhar. Mas é bem interessante, bem interessante. Tem uma flor, ela até floresce rápido se você plantar a estaca, que é a astrapeia, é muito bonita também. E ela floresce justamente... Você me manda por escrito depois esses nomes? Se você puder? Posso mandar sim. Ótimo. Tem algumas aqui. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui das... Para o agricultor, né, pensando assim, um filho do agricultor, tem algumas assim que são muito estratégicas, que já estão lá. Por exemplo, o nabo forrageiro, né? O trigo morisco, né? A canola, né? Não sei, né? A gente fala canola, parece uma coisa meio assim, né? Aqui na nossa região, o pessoal não tem o hábito de plantar quase, né? Mas o nabo, sim, né? E as abelhas gostam muito do nabo. Então, o açapeixe, né? Que é um mato, né? Mas também as abelhas gostam muito de açapeixe. E o aroma é muito, né? Muito pronunciado. Então, às vezes, a gente fala, um mato qualquer, mas que as abelhas têm para elas se torna alimento. Uma punk, né, por exemplo. Bem, bem legal. Ela pergunta, Marcos, sobre como fazer as armadilhas. Tá. Vou tentar resumir o resumo. Então, bem simples. Vamos pegar um PET de 2 litros de refrigerante, lava, né, seca. Aí vocês têm que conseguir um pedacinho de cerume, de própolis, que seja de um outro ninho, tá? Vai colocar... Tem os tutoriais, estou falando assim, resumido, só para vocês entenderem. Coloca no álcool, deixa macerar ali, mais ou menos, aí, né, uns 15 dias, né, o álcool vai tirar a parte solúvel dessa própolis, tá? Então, esse aroma, né, essa substância vai ficar naquela solução. Depois dessa solução, você vai sujar, né, passar dentro do PET, tá? Passar 1, 2 vezes, né, escorrer o excesso e deixar secar. Então, aquele PET vai ficar bem odorizado com o cheiro da própolis de abelha, tá? Feito isso, você pega aquele PET, né, um plástico preto bem grosso, pode ser esses de lixo, mas bem grosso, e vai envolver o PET, tá? Para deixar bem escuro. Faz tipo uma bala, em cima e embaixo. Embaixo, onde que é o gargalo, né? Vira ele para baixo, que nem aquele que eu estava mostrando. Sabe aquele curva de PVC assim? Né? Aquele de mangueira,
né? Coloca dentro do PET, tipo em L, né? Saindo, né, com a saída do lado, né? Então não vai ficar, né, o L virado assim. Prendeu, fixa ali a conexão do PET, da mangueira no PET, e pronto, tá feita a isca. Não tem muito segredo. O segredo daí é o local. Onde que eu vou pôr? O mais semelhante possível fosse um oco de uma árvore, né? Então eu posso pôr numa forquilha, né? No meio de uma forquilha. Posso pôr escondido num canto de um muro, né? Posso pôr entre duas árvores, tá? Ela não pode ficar balançando e nem exposta diretamente ao sol, porque é preto, então vai absorver toda a luz e vai ficar super quente ali dentro. As abelhas não vão entrar. E também não pode ficar balançando, senão a abelha também vê que está instável, ele não vai acessar. Se puder, pega um pedacinho de cerume e coloca na entradinha ali, tá? E sempre instalado, fixa, sempre observa para ver se não tem o quê? Aranha, formiga, né, outro inseto que entrou ali. Faz uma revisão aí uma vez por mês. E sempre que possível, passa ali né, bota uma cerinha, põe um cheirinho. A chance de sucesso não é 100%, mas é bem provável que você tiver um enxame perto, ele vai localizar em breve, que ele enxamear, ele vai entrar. Tá? Qual que é a melhor época? O início da primavera até o início do outono, né? Entrando para o inverno, todo esse período que a gente está agora, né? Não é bom para armar isca, porque você vai pegar a formiga, barata, outro inseto e aranha. Marcos, Buenas. essa isca, essa cera, esse própolis ali, tem que ser da abelha sem ferão, ou eu posso usar da abelha normal ali para fazer a isca? Dá sem ferrão, de preferência. Porque pode até ser da apis, mas tem que ser a própolis, não pode ser só cera. Tá? Tem que ser da mesma espécie, por exemplo, eu quero de jataí, tem que fazer só da jataí e vai pegar só jataí? Não. Não. Você pode fazer de qualquer uma que for possível e que aquela isca tiver compatível o tamanho, ele vai pegar. Pode ser pegar um amirim, pode pegar uma mandaçaia, né? Pode pegar uma mandaçaia, uma tubuna, né? E esse própolis que tu diz, é o própolis que a gente tira lá quando mela a abelha e coloca no álcool de cereais. É essa solução ali que eu passo dentro, é isso mesmo? Isso. É 30% de peso, né, em aqueles pedacinhos de própolis, 30% e 70%, né, em álcool. Quebra o máximo possível e deixa macerando ali um tempo, né, chacoalha sempre, tá sempre misturando. Daí você vai ver que já vai mudar a cor do álcool. Aí você pode pegar aquele álcool, né, que vai ser um extrato de própolis. Eu não entrei no quesito mel, a diferença. Cada espécie é diferente e cada florada é diferente. Além do que, para as apis, né, as abelhas com ferrão que a gente conhece, aquele mel padrãozinho, né, que parece como que chama aquilo lá? Parece um caramelo, né, que é bem pastoso. A sem ferrão, a maioria é mais líquido e mais ácido. Então, o mel, né, de potão que a gente fala da abelha com ferrão, a abelha fez, acabou. Parou ali, vai ser sempre igual. O da sem ferrão, não. Ele fechou o patinho, ele tem uma fermentação natural, né, um processo de maturação que segue. A abelha pode ficar anos com aquele lá dentro da colônia, ele vai continuar mudando o sabor, vai ficando cada vez mais ácido, porque ele tem fermentação ácida, não tem fermentação alcoólica, pode acontecer, mas o que ajuda, inclusive, a preservar esse mel é a fermentação ácida, que produz ácidos, né? Lembra do mel de jataí, bem ácidozinho, né? E ajuda, inclusive, no processo de conservação. Ele, por si só, dentro do pote, ele vai ficar ali para sempre, não vai estragar, né? Não vai se deteriorar. E a gente pode consumir seguramente. Tá? Então, a florada vai determinar principalmente o aroma, o sabor, mas aquele ácido,
ele vai evoluir ao longo do tempo que esse mel está lá dentro da colônia. E outra coisa importante desse trabalho que a Cecília está fazendo, que vocês vão fazer na escola, é uma coisa assim maior, que é valorizar o que é nosso, sabe? Então, é nossa biodiversidade, não é a apis, que é africana com a europeia, é nossa, são espécies nossas, que estão ali na nossa porta, que às vezes a gente passou e nem viu, e nem está com o olho para ver, quer ver uma outra coisa. Então, é despertar para isso, é nossa biodiversidade, é valorizar o que é nosso, tanto o serviço ambiental, como ter isso como um bem para geração de renda, um produto muito valorizado e tal. E muito importante também é ter esse conhecimento, né, ter essa relação com pessoas locais, né? Então não é tipo chamar alguém de fora, que é um professor lá, não sei da onde, para vir ensinar tudo o que eu preciso. Ok, é interessante, mas além disso, o contato com o criador propicia justamente isso, conhecer o que ele cria, às vezes comprar, fazer essa troca, ele ir lá um dia na escola que é mais perto, e valorizar esse trabalho dele também ali, sabe? Então, não é só levar o conhecimento para o aluno, mas é também valorizar um criador, que eu vejo, às vezes, alguns projetos, aí pega um produtor lá de longe, aí ele, porque ele quer ou vender abelha, ou vender um nome, né? Ele vem, traz ali e dá tudo pronto, né? Até o processo da isca, do comprar uma abelha, né? São duas coisas diferentes, né? Uma você, o processo todo, observar uma enxameação, e a outra você já pegar a abelha pronta e ele trazer e pôr ali. Com até o nome do projeto na caixinha, assim. Então, todo o processo envolve o conhecimento. E, às vezes, eu andei muito assim, sempre gosto de ir no produtor, ficar lá observando o jeito que ele faz, o jeito que ele cria, as abelhas que ele tem, envolver ele também no projeto é muito interessante, sabe? Que também você está valorizando o trabalho dele, né? Tem pessoa que gosta de falar, outro gosta de levar, mostrar lá as abelhas dele, interagir, ou levar para as crianças lá na escola. Então, é muito legal, né? Ou quem gosta de comprar o mel dele, né? Comprar uma abelha, né? Divulgar. E, às vezes, no futuro, vai ser um parceiro, né? O pai de um aluno desse, um aluno, vai estar se organizando junto para fundar uma associação de produtores, ou fortalecendo ainda mais a atividade na região. Eu fui estimulado ao contrário. Com 2 anos, eu já tinha levado ferroada, e dessas maiores, essas gigantes, que chamam de carpinteira ou mamongava. E eu saí correndo naquilo, mas depois eu voltei e estou criando até hoje. Crio com ferrão, sem ferrão. Acho muito legal essa, que chama de carpinteira, que ela faz um buraco na madeira. O macho é amarelo e a fêmea é preta. E aí os dois polinizam, parece que são duas espécies, duas abelhas diferentes, mas não, é uma espécie só aí. Às vezes você acha um casal dentro do oco, né? São gigantes, assim, metade do meu dedo, assim, ó, que polinizam o maracujá. Muito importante e necessário para a cultura do maracujá, inclusive. Tem uma coevolução, inclusive, morfológica com a flor do maracujá. Então, isso que o Marcos diz, da gente procurar pessoas da própria localidade, né? Porque vocês têm várias comunidades, né? Não uma só. Na experiência do ano passado, com as 6 escolas multianos, em todas elas, nós encontramos gente que criava, gente que sabia muito, gente que fazia caixinha, sabe, de abelha. Então, quando você... E aí tem aquela ideia nossa do dossiê, né? Do inventário. Então, já é um ponto a mais do nosso inventário. Quem cria abelha, né? A Marta falou, né, Marcos, isso é uma coisa estranha. Nós fizemos o inventário desde 2015, o Claudinei está aqui, sabe disso, né, Claudinei? A gente não tem essa pergunta, quem que cria abelha? Nós temos quem cria vaca, quem produz leite, quanto grão, sabe, Marcos? Uma porção de dados da agricultura, e nem perguntamos nada de abelha.
Percebe como a escola está distante desse negócio? E olha, eu também ajudei a fazer isso, né? E estava lá. E ninguém na escola, nenhuma escola que eu trabalhei, lembrou. Tem que ter uma... Porque os professores iam dando ideia das questões que a gente ia colocar no inventário. Não veio nunca abelha, né? Tinha um ex-chefe meu, né, que fazia ATER, né, e capacitação no campo. Vocês sabem o que é o meleiro? Meleiro é como se fosse o extrativista, né, o cara que vai lá e tira o mel, mata a abelha e come tudo e vai embora. Tipo um predador, né, o meleiro. Tem esse hábito mais predatório. Aí ele falava assim que quando ele ia dar um curso numa região, né, numa comunidade, ele procurava justamente os meleiros, né? Primeiro, porque ia dar formação para essa pessoa, e segundo, porque eram pessoas que já conheciam minimamente o que era aquilo e como que o bicho se comportava. E já gostava. Geralmente são pessoas que já gostam. Elas só fazem aquilo porque não tem nenhum conhecimento de como manejar tecnicamente, ou racional, fazer uma caixa, multiplicar. Então, o que se fazia antes? Derrubava uma árvore, ou fazia um buraco, pegava o ninho, enfiava dentro da caixa. Pronto, peguei uma abelha. Depois a gente se viu que não precisa ser assim, né? Tem um processo racional de captura, tem um processo racional de multiplicação, de produção de mel e tal. Então, tem, mas a pessoa tendo esse interesse, tendo gosto, né, gostando das abelhas, dos bichos, de criar, ele já tem esse interesse despertado. Então, já é um público. Não importa o quão errado ele está fazendo, que ele queira fazer. Não, eu só queria falar sobre o maracujá, que eu gosto muito de maracujá, e é vários anos que eu planto, e ele dá só flor, daí ele não deu frutos, e só esse ano que eu descobri por que ele não dá frutos, né? Por causa das abelhas, das mamangavas, que não vêm ali, eu já olhei várias vezes, e elas não vêm onde está o pé de maracujá. Finca uns troncos velhos lá na beirada, que elas vêm, faz ninho ali na beirada. Tá, muito obrigada. Marcos, essas abelhas do maracujá, elas são aquelas da casinha que você mostrou que corta o bambu e faz aquela casinha, ou não? Não, peraí. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu deixar as perguntas aqui. Não. Eu faço as perguntas para você. Tá, elas são. O pessoal chama popular também carpinteira. Por que carpinteira? Geralmente um palanque de cerca meio podre, elas furam e faz o ninho ali dentro. Só que ficam geralmente o casal. Tá? Então é importante ter madeira, né, mole, meio podre ali próximo, que é aonde elas fazem o ninho. Tá? Tem tanto essas que são em casal, como também a semi-social, aquelas mamungava preta, um pouco menor, elas fazem no chão, perto ali daquelas serrapilheira, né, aquele monte de folha seca, sujeira, né, de monte de cepilho, elas fazem um ninho ali. Então, são muitas abelhas. Tá? São semi-sociais, não chega a ser sociais, semi-sociais. É um ninho coletivo com várias, tem até uma rainha ali provisória, tem bastante cria. Essas também polinizam o maracujá, tá? Então, mas geralmente são de ambientes mais, né, estabilizados, com maior equilíbrio. Então, geralmente se planta maracujá quanto mais próximo de uma mata tiver, melhor, porque geralmente na mata tem mais condição dessas abelhas sobreviverem. Tanto as xilócopa, né, as maiores, Xilócopa frontalis, né, que é do maracujá, como as bombos, né, que essas que são semi-sociais que fazem próximo do chão, aquele monte de folha, fazem de capim, né, assim. Isso. Podem ter colônias com, assim, quase milhares. Uhum. Só que não é de ambiente aberto, é mais próximo à mata, de um local mais já em estágio avançado de regeneração, equilíbrio, tá? Então, aí elas vão da mata,
para a roça de maracujá, né? Fazem essa viagem. E quando tem muita apis, a abelha com ferrão, a apis é menorzinha. A outra é maior, assim. Ela não tem a mesma arquitetura para, morfologicamente, né? Ela vai encostar o dorso na parte masculina do estame, pegar o pólen e depois encostar na parte feminina. Fazer a polinização. A apis não faz isso pelo tamanho. Ela só pega o pólen e leva embora. Então, se tem muita apis e não tem a xiló, leva embora o pólen e não tem polinização. Tem um projeto a nível estadual, claro, mais político, como um cara de política, assim, mais de política pública, que é implantar em parques, né, os meliponários. Então, pensando e direcionado para a educação ambiental. Mas aí vocês, no município, junto com o vereador, com o prefeito, com o secretário de educação, secretário de ambiente, também podem articular o de vocês, né? As abelhas de vocês, seja social, seja as voluntárias, seja direcionar para uma cultura, seja junto com os alunos, com os produtores. Então, assim, o céu é o limite, e esse despertar de vocês, né, dentro das possibilidades, vocês vão, né, buscar também projetos que podem ser inovadores ou não, é só, né, replicar o que já tem também. É porque aquilo que o Marcos falou, acho bem importante se articular as comunidades, né, Marcos, os criadores, a organização que tem no município. Eles fizeram a primeira festa das sementes com abelha sem ferrão, foi a escola Nossa Senhora Aparecida de Chopinzinho, né? Foi muito bonito. Teve um aluno que fez uma fala. Nós vamos trazer aqui no próximo encontro as experiências, né? Aí ver se a gente traz esse pessoal para contar, então, para nós, né? Até vou te mandar, Marcos, se tu quiser participar para ouvir as experiências, né? A nossa próxima live, né? Que as escolas vão apresentar como elas fizeram e como elas estão fazendo, porque isso é muito importante, ter essa troca, né? A gente acabou encontrando um menino do 6º ano que sabia muito de abelha, aí visitamos a casa deles, ele mostrou tudo para nós, o pai não estava em casa, ele que explicou tudo, né? Então, assim, a criançada tem uma capacidade imensa e acompanha, né, o trabalho dos pais ali no fazer, vê as dificuldades. Ele muito preocupado, porque estava cheio daquelas larvinhas, eles não conseguiam superar essas larvas, né, que vêm e matam as abelhas. Então, eu acho que esse é o fazer, né? É desafiador, mas é uma nova atividade que se liga assim profundamente à biodiversidade e dá um pouco de cara concreta para a discussão da biodiversidade, porque parece uma coisa tão longe, né? Como o Marcos dizia, nós temos as nossas espécies, mais de 300, Marcos, é isso? Eu esqueci o número. No Paraná, mais de 35, né? No Brasil, que tem mais, cerca de 350. A Amazônia tem muitas espécies nem descobertas ainda. Os ambientes estão alterando, então outras espécies estão se adaptando aqui no estado. A gente agradece imensamente você, né, Marcos, pela dedicação de estar aqui conosco. Você já esteve no passado nesse trabalho com as escolas, e eu penso que, quem sabe mais adiante a gente crie, né? Aqui tem professores que estão há anos com a gente, eu fico pensando, às vezes, em eventos de educação do campo, que pudesse aproximar as diferentes áreas, né? Aproximar diferentes saberes, assim, né? Vem um Marcos, vem não sei quem, faz traz pai e mãe, né? Então, que não fosse só aquele evento da educação do campo só para a escola, só para, né? Mas, assim, uma discussão mesmo desse lugar de viver, né? De produzir comida, de criar, de cuidar dos animaizinhos, né? De cuidar da natureza. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos e todas.